Olá meus caros, estamos de volta para mais um episódio de Silent Hill 2, a obra-prima da Konami. James Sunderland continua no setor dos apartamentos e agora terá de fazer algo não muito higiênico. Um código. Esse aspecto dos puzzles, os antigos survival horrors, me agradava bastante. Porque de alguma forma a pressão de se jogar um survival horror, para quem não é acostumado, já é um pouco considerável. Até você realmente se adaptar ao estilo do jogo e ele não exercer um efeito muito pesado sobre você, sobre sua psique. Digamos que um survival horror ele drena energia, né? Devido a essa pressão. E no meio disso tem os puzzles. Mais exercício mental. Isso acabava deixando o jogo um pouco mais difícil, digamos assim. Ou se não for difícil, eu não considero muito difícil esse game e a maioria dos survivors. Mas se não difícil, um pouco mais custoso. Até porque os puzzles eles não são tão complicados assim, mas às vezes devido ao cansaço mental e a pressão, né? A tensão que a pessoa está passando, talvez a resposta que é muito clara diante dos olhos dela não fica tão clara assim. Ele consegue o número do Blue Creek Apartment e vai dar uma olhadinha por ele. É interessante como o lapso de memória do James, né, o bloqueio de memória dele, o recalque dele, propriamente dito, o impede realmente de lembrar onde é o lugar especial que a Mary falou na carta, embora ele cogite ser o apartamento, né, que eles ficaram, não o apartamento, mas o prédio, né, a pousada, algo nesse sentido, que eles ficaram próximos ao Toluca Lake. Então, o primeiro setor do game, né, as primeiras horas são bastante exploratórias. Isso muda drasticamente quando ele começa a tatear, encontrar uma direção que o aproxima realmente da verdade. Quanto mais as coisas ficam claras para ele, né, e é uma realidade não muito fácil de lidar, claro, porque senão ele não haveria tido esse mecanismo de defesa, né, de censura da sua própria memória, pela via do recalque. Quanto mais elas se apresentam, mais intensas também ficam as manifestações em Silent Hill. Visualmente e graficamente o jogo é bastante calmo no princípio, né? Embora já tenha, para muitas pessoas, né, algumas feições, algumas estéticas perturbadoras, né? Mas ainda está tranquilo, digamos assim, para o padrão Silent Hill mesmo. Algo que eu sempre vi nos apartamentos de Silent Hill, quando nós passamos por esse tipo de setor nos games, é o encontro com outras vidas. Oh, it's you. Angela de novo. Yeah, I'm James. E a música Promise, talvez seja a mais famosa desse game.
Angela. Angela. Okay. I don't know what you're planning, but there's always another way. Really? But you're the same as me. It's easier just to run. Besides, it's what we deserve. No, I'm not like you. Are you afraid? Ela já se tocou, vocês percebem? Logo no início do jogo. I'm sorry. E o James está ainda em It's movimento de okay. negação. Não sou como você. Did you find your mother? Aparentemente ele tem Not yet. fiapo She's not digamos assim. anywhere. Did she live in de this apartment ciência, mas building? ele nega, ele refuta. I don't know. Mas como eu havia dito no episódio anterior, So, all you know is she lived in this town. Angela What já did tem you algum say? contato com a realidade. Ela já entende um pouco porque ela tá aí. How do you know that? Well, I just figured, 'cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. It's okay. Na foto se nota, né, que Anyway, os traços, she's dead. as feições, o tipo de roupa que a I Mary don't know why I think she's here. usava era bem parecido com aquele She's manequim, aquela roupa dead? que ele achou dentro de um dos Don't worry. apartamentos. I'm not crazy. At least, I don't think so. I've got to find my mama. Should I go with you? This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! Oh, I'm sorry. I feel bad. Please, don't! O que nós vemos aqui nessa cena com a Angela é realmente uma confirmação daquele desequilíbrio que nós já havíamos feito menção anteriormente. E o que fica bastante registrado nessa cena é que ela tá à beira do colapso, né? Ela já tá muito mal, ela tá à beira do colapso, ela não aguenta mais. E a faca é sim, talvez uma possibilidade, né, de saída desse inferno que ela cogitou, o que torna a cena bem densa, né, bem intensa. É complicado você lidar com uma pessoa que cogita o suicídio, né, algo que necessita de muito tato para fazer, é algo simples. E o segundo aspecto é o quanto ela se sente desconfortável diante da figura do James. Foi assim no cemitério, ela tomou um susto absurdo, né? E é aqui agora. Mas ela não conhece o James, né? Isso o game não está ocultando. Realmente é a primeira vez que os dois se encontram. O que nos leva a uma segunda hipótese. A hipótese, no caso, é de que Angela está desconfortável não com o James em si, mas com a figura de James, como uma figura masculina. Se nós levarmos em consideração que Angela vê coisas da própria psique dela,
que são essas coisas que Silent Hill trabalha e molda para que ela visualize, algumas outras hipóteses podem ser formuladas por nós. Mas o que fica claro é que ela fica insegura na presença dele e ela refuta a presença dele de alguma forma. Mas como não é algo pessoalizado, nós podemos cogitar que o problema de Angela, no caso aqui, o que o jogo está dizendo aqui, é que ela é instável com a figura masculina. O jogo não explora muito, ele não apresenta isso muito, mas ele faz isso de forma a entregar pouco, né, de cada vez. É algo meio provisório mesmo. Mas ele vai entregando dados que nós, no caso, se formos lendo nas entrelinhas, vamos entendendo o sintoma, né, de cada personagem em questão. Ela sente repulsa, né? Uma forte repulsa, uma forte sensação de ameaça a ponto de levantar a faca e cogitar esfaqueá-lo realmente, embora seja o James ali, né? Ele estivesse falando amigavelmente com ela. Percebe-se que ela tem repulsa mesmo pela figura masculina e não confia, por alguma razão, que o jogo irá expor, né, para o jogador, de acordo com o prosseguimento da narrativa. Mas eu falava a respeito dos apartamentos de Silent Hill, do setor de apartamentos, que eu achava interessante como eles vão nos colocando diante de outras histórias, né, de outras pessoas que ali viveram. Às vezes tem documentos, imagens, objetos jogados pelo lugar, que vai nos reconectando com vidas que ali tiveram uma história, né? E como isso de certa forma também é trágico, como remonta muitas vidas perdidas, destruídas pelo que aconteceu nessa cidade. O aspecto decrépito de Silent Hill sempre também ouviram, né? Silent Hill também guarda memórias, várias memórias. Uma delas, é claro, da sua grande fundadora, digamos assim, né? Da pessoa que a concebeu, Alessa Gillespie, e o sofrimento dela, a qual alimentou Samael, né? E fez com que essas características malignas envolvidas manifestas em Silent Hill viessem a existir. Mas a cidade guarda muitas memórias também, muito sofrimento, e manifesta às vezes. Mas eu dizia que Silent Hill me faz sentir, na apresentação do seu caráter estético também, né? Pela estética do lugar, dos lugares que nós passamos. O estado de decrepitude nos faz pensar, sentir que é uma coisa distante, né? De um passado longínquo, mas que ainda assim permanece, né? Vive entre nós. É algo que não foi superado, que persiste, um mal antigo. De novo. Pela primeira vez ele está carregando a alabarda dele, que também é outra característica marcante do personagem, né? Ele carregando essa alabarda gigantesca, tentando ferir o James.
Mas vocês viram, né, no princípio, de novo, erotismo, abuso, né, descarte. De novo, o Pyramid Head está trabalhando com aspectos mentais e tentando fazer com que James lembre-se deles, né? O movimento normalmente é sempre esse. Isso vai ser um contínuo no game. Ele apresenta a realidade bárbara, nojenta, grotesca como ela é. Isso faz a função, né, de desmascarar o que ele fez para ele mesmo, né, a expressão da culpa. E ao mesmo tempo ele exerce uma função de punição, que é justamente onde ele ataca o personagem, né, por um tempo. De repente ele decidiu ir embora. Sirene de Silent Hill tocou e foi embora. Mas ele é sempre isso: o juiz e o executor. Os formatos de cena costumam ser nessa estética. Aqui está o seu crime. E agora você vai pagar. Back in the streets. De volta às ruas. Ao ar puro. Não, não exatamente. Chamuscado. Eu acho interessante a dualidade de Silent Hill. Como ela consegue ao mesmo tempo ser um lugar muito pacífico. Pacífico porque é abandonado, né, deserto, silencioso. E ao mesmo tempo completamente diabólico. Laura de novo. You! It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here, anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? None of your business. You didn't love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? Tá vendo como essa cena é importante para construir toda a alegoria que nós falávamos? Are you blind of something? Are you blind or something? Né? Você tá cego ou o quê? É muito no sentido de deixar claro que o que Laura vê não é o que James vê. Para ela a cidade é comum. Essas manifestações macabras, obscuras da cidade não afetam ela. Não fazem parte da psique dela. Então ela tá vendo uma cidade velha, decrépita, mas não o que o James vê. Com toda essa aura maligna ao entorno, pesada. E a segunda questão, né? O segundo elemento é justamente quando ela afirma, ela julga que ele não gostava da Mary, de qualquer forma, né? Você não gostava dela mesmo. Revela que ela o conhece de algum lugar, né? Sabe um pouco sobre ele e também que ela esteve com Mary. E o elemento novo aqui é justamente a carta, que ela também tem uma carta. Mas se Laura não está em Silent Hill, atraída pela cidade, se ela não tem um contato psíquico forte com a cidade, se a cidade não explora isso, como então ela está na cidade? Será que a carta tem a mesma natureza? A carta de James é real?
se ela é real. A da Laura também é. Levanta-se perguntas, né? Laura tem uma carta. Então, isso cria um paralelo de possibilidade, né? De realidade. De James não estar simplesmente alucinando. Tem alguém enviando cartas. Quando ela fala em Mary, talvez seja uma carta realmente endereçada por uma Mary. O efeito que isso causa no James deve ser realmente complicado, né? Quando você recebe uma carta de alguém que já não existe, o movimento que se faz é no sentido de desmascarar e entender quem é que está fazendo isso, né? Mas na medida que você encontra um outro alguém que recebe também uma carta da mesma natureza, parece que o buraco é um pouco mais fundo, né? Isso deixa margem para que umas vãs esperanças ocorram, aconteçam. E daqui a pouquinho vai acontecer um outro evento também que deixam as coisas ainda um pouco mais complicadas. Vocês verão. Mary? Aí. No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are My different. name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you, I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Esses breves contatos, a memória vai voltando. Well, there's the hotel too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Or maybe you hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. Esse primeiro encontro com Maria tem uma série de funções. Uma delas é começar a amplificar, né, o contato com James com as memórias que ele recalcou. A cada exposição que ele sofre, e essa foi uma exposição gigantesca, né, porque ele encontrou uma mulher exatamente igual à esposa dele, pelo menos na aparência física, né, exceto pela forma como ela se veste, o cabelo dela, tudo é igual. É como se ele estivesse encontrando uma gêmea dela, né?
esse tipo de exposição é muito marcante, né? Muito forte, contundente emocionalmente. Isso vai abrindo portas que ele fechou. Vai fazendo essa exposição. E isso vai ativando a memória de James. Vai fazendo ele relembrar aos poucos sobre tudo o que aconteceu. Então tem essa função. Uma outra função é que na figura de Maria está a Mary idealizada. A Mary que James queria que ela tivesse sido. Ela era uma mulher bonita, uma mulher muito atraente. Ele apreciava deitar-se com ela, estar com ela intimamente. Mas a Mary era uma mulher mais recatada. Ela não era tão sexualizada como a Maria é. E isso era uma das coisas que James desejava. Então por isso que ela parece, né, uma profissional do sexo. Ela tem esse jeito provocante, né, insinuante. Isso fica bem claro no personagem de Maria. Porque na verdade essa imagem era o que James projetava em Mary, que ela fosse na realidade, e ela não era. E um terceiro ponto, que é muito marcante e muito importante nesse encontro, nesse diálogo que eles têm, é quando ele simplesmente indica que vai embora e vai deixar ela ali. Embora tenha realmente monstros, né, na cidade, ele esteja vendo essas coisas. E mesmo assim ele não se importou de deixar ela ali. Ela realmente estava sozinha. E quando ela esfrega isso na cara dele, como se é capaz de fazer isso? De não se preocupar um pouquinho que seja com o fato de eu, mulher, estar aqui sozinha. É uma forma também dela começar a expor a ele, aproximar dele a forma como ele tratou Mary. Quando Mary realmente estava numa situação não igual a dela, mas próxima, né? Vizinha da dela. I'll wait here. I hate bowling. Que é I didn't come um here to momento play de you. fragilidade. Hurry back. Maria estava num momento frágil, num momento de risco. E ele foi embora. Ele ameaçou ir embora. E isso é muito próximo do que ele fez com Mary, no caso, quando Mary ficou doente. So what'd you do? Robbery? Murder? Nah, nothing like that. Huh, you're just a gutless fatso. What'd you have to say that for? I thought you said the cops were after you. No, I just ran because I was scared. I don't know what the cops are doing. But if you did something bad, why don't you just say you were sorry? Well, I guess I run away a lot too. It's no good. They wouldn't listen. Nobody will ever forgive me. Did you find the lady you're looking for? What's her name? Mary? Uma das coisas com a fala com Maria também, né, que ficou... na verdade ela fez uma sugestão, não foi uma frase aleatória. Ela fala, ou talvez você me odeie. Isso também é uma tentativa de aproximar James do que de fato ele sentiu por Mary e a doença dela. Oh, you're... James, we met in the apartment building? Yeah, I remember. But, Are you alone here, Eddie? no. Bye-bye. Wait! Come back! Eddie, let's go after her. Huh? Laura? But why? Laura, is that her name? That's what she said. This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? She said she was fine by herself. She said a fatso like me would just slow her down. Forget you. Sobre o encontro de Laura com Ed.
visto que James ela não quer ter contato mesmo. Ele aparece, ela vai embora. Aqui tem algumas características que são outras que estão sendo trabalhadas em relação a esse personagem, Who is that girl? principalmente anyhow? Ed. I don't know. All I know is her name. I swear. Primeiro de tudo, ela chama ele de Fatso, né? Gordo. Bullying é um traço da característica, né, do personagem, do Ed no caso, do background dele. Did a little girl run out of As here? cutscenes não me deixam concluir, Yeah, mas já she's falo. too fast for me. Aren't you gonna go after her? Enfim. Bullying é uma característica forte no personagem do Ed. E Laura é uma pirralhinha realmente que nós podemos dizer que ela é bem annoying, ela é bem provocante mesmo, né? Ela é danada. Ela é elevada. Tem a língua afiada e tudo mais. E quando ela chama ele de gordão, ele meio que se ressente, né? Ele fala, por que você me chamou disso, né? A troco de quê? Por que você tá me agredindo assim? She went through there. Ed é sensível com isso. Esse tipo de coisa faz parte da vida dele. Faz parte da Is história there dele. any other way? Isso é um Yeah, there traço, is. isso é um dado. Right through there. E um outro dado é justamente o fato de dar a entender, a cena dar a entender que o Ed No estava good. It's locked. fugindo da polícia, né? Ele já estava conversando ali com Laura há um pouco mais tempo e ela ficou com a impressão de que ele havia dito, né? Havia dado a entender que fugia da polícia. Se nós ligarmos esse dado, essa fala, com aquilo que nós vimos mais cedo, as cenas de assassinato, ele passando mal no banheiro, já nos leva, né, a conjecturar ainda mais acerca da participação dele em coisas desse tipo. Alguém inocente não teria ligações com a polícia, ou fugiria da polícia, ou teria necessidade de fazê-lo. Quem é Ed, afinal? O que ele está escondendo? Isso coloca o personagem num lugar, né, de muita suspeita, e o jogo começa a reforçar isso. Principalmente no mecanismo de defesa dele, que é justamente negar prontamente logo após, quando uma coisa sai ou alguma coisa suspeita é colocada em questão, que ele não fez, que ele não tem nada com isso, que é uma coisa normal que todo mundo faria. Ed não é um personagem muito inteligente também, então muitas coisas ele deixa escapar. Ele é péssimo em dissimular as coisas, né? Ele é muito despreocupado, desleixado. Quando o James fala como é que ele pode ficar sentado ali comendo pizza enquanto as coisas estão acontecendo, uma criança está sozinha na cidade, isso também é traço do Ed. Ele é bastante desleixado e desantenado com as coisas, inclusive com as próprias coisas que ele diz. Ele não é alguém muito brilhante. A boate de Silent Hill, né? Heaven's Night. Essa boate, ela ficou muito marcada no registro, né? Na memória dos apreciadores mesmo da série, por causa da personagem Maria, né? Que ela tinha a chave daí. Isso nos dá a entender, claro, que ela trabalhava aí, ou trabalha aí. Tinha alguma relação com esse lugar. É uma boate de strip. Dá pra ver na apresentação do lugar, né? Como ele é construído. Maria sempre tem essa função mesmo, Over there! de ser alguém por James, estar servindo, digamos, como a revelação de um desejo de James, íntimo dele. Estamos aí de novo no Brookhaven Hospital, se não passamos pelo
Brookhaven não é Silent Hill, né? Por uma série de questões. Há algumas coisas na série que ficaram emblemáticas, né, que viraram ao registro, marca dela, e que os jogos seguintes não abriram mão de explorar também. E que fizeram bem, porque até pelo menos aqui em Silent Hill 2, o fato de ser um hospital não apenas joga o James Sunderland e a Maria num lugar que é marca registrada ou que diz necessariamente apenas do que a história do game da franquia tem a ver com a Alessa e o hospital em si, né? Porque ela foi internada no hospital depois que ela foi queimada, ela não morreu de imediato. Então poderíamos dizer, estão jogando o James e a Maria no hospital novamente porque foi um trecho marcante do game anterior, tem a ver com a história da Alessa. Não, eles têm um motivo próprio para estar no hospital, ou ambientar algumas cenas, né? Passar por alguns momentos nesse hospital, porque a história desses personagens tem a ver com a hospitalização, né? Paciente morrendo, em estado crônico, sendo tratado. Então, são histórias que possuem, né, tanto da Alessa quanto a deles, elementos vizinhos, né? Então não foi uma coisa simplesmente aleatória. Você pega um conceito, que já era um conceito estabelecido, e o insere dentro da realidade desse novo personagem, que também comunga de alguns desses elementos, né? Mas aí você pode fazer esse movimento, contextualizado também com a própria estética, com as próprias origens e essências de Silent Hill, na maneira como ela retrata essa questão do sofrimento, né? Que aí iria de encontro com a psique, no caso, da Alessa Gillespie. Aí estão as enfermeiras. A marca registrada, né, que eu justamente estava falando sobre Silent Hill. O Pyramid Head acaba se tornando nesse game, mas as enfermeiras ficaram, né, muito marcadas, muito registradas na memória em virtude do primeiro game. E elas são representações mentais realmente de Alessa, claro. Porque todo mundo sabe, né, quem jogou o primeiro Silent Hill, que a Alessa foi queimada, ela se ofereceu para ser sacrificada, porque o culto de Samael acreditava que para alimentar o Deus, né, para trazer o Deus a esse mundo, e a descida dele, né, a vinda dele traria o paraíso na terra, era necessário alimentá-lo com dor e sofrimento. Ow. What's wrong? Era uma I just pricked crença, né, myself. bastante Are distorcida you mesmo. okay? Yeah. E nisso a Alessa se ofereceu, né, como receptáculo, como a mãe desse Deus que ela iria gerar dentro dela. E ele é gerado com dor, sofrimento, raiva, né, sentimentos negativos. Isso é baseado muito em religiões, né, e digamos, eu pelo menos analiso dessa forma, que Silent Hill faz, na verdade, uma crítica a religiões que são baseadas no martírio, né? Você tem que sofrer nessa terra, ter uma provação para depois ter o seu, sei lá, o seu paraíso, né, a sua recompensa. É uma crítica, né, a religiões cultos dessa natureza.
Então, só que a Silent Hill, né, ela é toda baseada nisso, né? É uma exacerbação disso, desse martírio que nós vemos em muitas crenças por aí. Esse sofrimento absurdo que as pessoas têm que passar para colher depois os frutos, né? Então eles alimentam a Alessa apenas com isso, dor, sofrimento, raiva, sentimentos somente negativos, né? Que deterioram, acabam com a menina. E quando ela é queimada e não morre, ela é levada para o hospital. No hospital, a função de uma enfermeira que a acompanhava, que foi a Lisa, né? Não era tratar de Alessa, era causar ainda mais sofrimento para Alessa. Alessa era vista por um médico e ficava sendo acompanhada por uma enfermeira que foi a Lisa. E o médico garantia condições para que ela não morresse e ainda passasse por torturas, fosse atormentada e machucada por essa enfermeira, que era a Lisa. E o ódio que a Alessa passou a ter dessa enfermeira, né? E como o culto, né, o ritual já estava em andamento, ela já estava conseguindo materializar esse deus profano, né, essa criatura demoníaca que é Samael, na Terra, e já moldando Silent Hill, transformando o lugar. Esse ódio profundo que ela sentia dessa enfermeira que a torturava, criou essas criaturas aí, que alegoricamente, né, nós vemos e entendemos como as enfermeiras. E aí, por que as enfermeiras do primeiro são diferentes do segundo, né? Alguém pode perguntar. Pelo simples fato de aqui não está mais em questão a Alessa em si, mas sim o contato que o James teve com as enfermeiras e que a Mary teve com as enfermeiras, né? Era algo frequente, digamos, no cotidiano, né? Na história deles. Então isso acaba sobressaindo, porque o contato constante com as enfermeiras, estar no hospital, foi algo difícil para ambos, né? Então isso fica registrado na psique. Então é a enfermeira deles. Mas porque ela tem traços semelhantes, né, com a enfermeira Lisa e aquilo que Alessa imaginava, né, aquilo que foi advindo da mentalidade de Alessa. Porque Alessa é a origem, né? Quando Silent Hill faz a leitura da enfermeira, a leitura que se tem é baseada nessa origem, na fonte do mal, né? E ela começa a ter alguns aspectos diferentes, ser um pouquinho modificada para não ser igual à primeira enfermeira, porque já esse conceito original, essa ideia estética original, se misturando com elementos da psique, né, da realidade desses novos personagens. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Infelizmente, eu estou gravando e o dia está muito barulhento. Espero que vocês não estejam sendo afetados muito aí na gravação. O áudio desse game é alto. Eu acho que isso pode mascarar um pouco. Tem obra acontecendo aqui perto. Normalmente o lugar onde eu resido é bem barulhento. É difícil encontrar um momento apropriado realmente para fazer uma gravação. Mas eu espero que vocês não estejam captando muita sujeira sonora. Apenas a sujeira do próprio Silent Hill, né, no caso. É fundamental você escutar Silent Hill. Jogá-lo num environment, num ambiente realmente adequado para ele. Headphones escuro, basicamente. O que você escuta é fundamental para você imergir no game. Meu primeiro contato com Silent Hill foi justamente assim. E ele não é um game muito longo, né? Então, sentei e fui a madrugada com ele. Há anos atrás. Foi muito marcante. Muito marcante mesmo.
há sempre uma mistura entre a trilha sonora, que é opressiva, e o chiado, né, do radinho de estática, que capta os monstros. E aí algo importante, ó. James. Wait a minute. I'm kind of tired. It's just a hangover. You should rest. So comfy. I'm gonna go look for her. For Laura. I'll be back as soon as I can. Mesmo adoentada, ela tenta de alguma forma se insinuar para ele, né? Atrair ele. Mas isso não é o meu elemento chave dessa cena, não. É outra coisa que eu queria fazer menção. Não sei se vocês notaram, mas quando vocês correm, andam com um personagem muito rápido, a Maria vai acompanhando, né, fazendo o percurso, mas vocês notaram como ela sempre fica muito ofegante? A Maria também traz esses elementos de ser frágil, estar adoentada, né? Aquele ofegante, né? Aquela manifestação ofegante quando ela corria para acompanhar o personagem que é conduzido por vocês, não é à toa, não. Aquilo é proposital, para que vocês realmente sintam que ela não tem uma condição física muito boa. E agora, nessa cena do quarto, ela começa a se sentir doente de novo. Ela pede para descansar, ela aparenta estar mal. E lembrem-se, é sempre James vendo uma pessoa que parece, é praticamente igual à esposa dele. Isso não é qualquer pessoa, é alguém que é exatamente igual a Mary, estando doente, falando que está mal, pegando o remédio, colocando na boca. Por tudo que ele passou, todos os episódios que ele passou com a esposa e que ela veio a falecer, imaginem o efeito que isso tem para ele, né? Psicologicamente, o efeito que isso tem nele. Novamente a Silent Hill expondo James às dores dele, aos momentos que ele passou, aproximando ele desses eventos que ele bloqueou. A cidade, né, procura torturá-lo constantemente com isso. E ela já começou a fazer isso, deixando Maria doente, como Mary ficou. Agora não teve jeito. Agora ele tomou uma boa bordoada. Sorte dele que foi com a parte cega, né, da alabarda. Senão ele tinha virado 2. Ai. Que pregada. Quatro meia 37. Uma coisa que sempre se mistura muito em Silent Hill, no hospital, né, é que parece que o hospital ele não é apenas destinado a tratamento corporal. As alas médicas mais fisiológicas se misturam com as psiquiatras também, com as psiquiátricas, né, as áreas mentais. Então, Brookhaven parece que trata tanto pessoas em condições
fisiológicas mais comuns e também pessoas com necessidade de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, né? Salas estofadas, coisas assim. Silent Hill não era uma cidade muito tradicional. Pelo contrário, era muito exótica, bizarra, né? As pessoas acreditavam, cultuavam coisas muito absurdas. O próprio culto, né? Ele tinha ligações com a prefeitura, com a polícia. As figuras de poder, né? Políticos, juízes, médicos, policiais. Todos eles tinham ligações, frequentavam esse culto, né? E acobertavam muitas coisas. Então, havia muitos inocentes em Silent Hill, claro. Pessoas de bem. Mas digamos que muitas das pessoas que colheram aquilo que elas causaram, né, que elas provocaram, muitas delas realmente mereceram isso. Eram pessoas muito ruins. Apenas pessoas muito ruins podem atrair, né, acarretar essa coisa macabra, né, essa coisa maligna que caiu sobre Silent Hill. Uma coisa que eu acho interessante também, Silent Hill, pra quem é acostumado com a franquia, ficou acostumado com a franquia e seguiu ela por alguns anos, é como, embora o jogo seja cartográfico, como eu havia dito antes, como nós vamos nos habituando também aos lugares. Depois de jogar bastante, ou de se sentir imerso no jogo, nós nem precisamos de mapa mais. É como se nós já conhecêssemos cada lugar que nós transitamos. E isso tem algo de bizarro também. Não é algo muito aconchegante, digamos, sentir, né, ter um sentimento de pertença a um lugar tão medonho como esse. Isso é muito estranho. Ele está descarregando mesmo a pistola nas enfermeiras. Não é muito comum nós vermos personagens e jogadores de Silent Hill mesmo, né, com essa abordagem. Diferente de Resident Evil, como eu havia dito, Silent Hill não é um jogo para muita ação. É um jogo que normalmente você poupa munição. Ela não é tão farta assim.
E também tem aquela coisa que eu já havia falado, né? Que o personagem não necessariamente é um personagem militar, treinado. É uma pessoa frágil, né? Que apenas está tentando sobreviver com o que tem. A chave. Prontinho. Tanto trabalho para fios de cabelo. Mas eles têm uma função. É outro aspecto muito bom em Silent Hill. Normalmente o que você usa não é algo muito comum, né? Também tem a sua exoticidade, digamos. Um cabelo, mais um ganchinho, um alfinete. Tá aí. Resolve-se o problema. Chave do elevador. Essa lanterna do James deve ser bacana ter uma. Forte, né? Potente. E dura tanto. Lanterninha boa. Eu tenho uma, é uma porcaria. É elétrica e tal, e não ilumina nem metade disso aí. Aí tá ela de novo. Brincando. Como toda criança normal faz. Laura? Huh? You know my name? Detalhe, ele tava com a luz em cima dela e ela nem notou. Eddie O told me. mundo That big fat blabbermouth. tá escuro pra How do ele you só. know about Mary? Pra ela não. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No, I won't. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. You liar! Laura, Fine, don't believe me. but last year, Mary was already... I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. We can talk about this later. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Ela continua dando de ombros. O que esse cara tá falando? Wait. There's something I gotta get. Later, okay? But it's really important. What is it? A letter from Mary. Huh? I wanna go get it. Is that okay? Yes. Fica claro como ele só se importa com ele mesmo. Quando é de interesse dele, ele escuta ela, né? Quando não é... Ah, Come on, hurry up. vamos logo. Is it Ele in não tá nem, there? ele não tá nem ligando, né? Porque a guria quer dizer.
E é interessante Yeah, apontar in isso. the back. Ela sempre dá de ombros. O que esse cara tá falando? Que perigo. A lanterna dele é a What are you única doing, fonte de Laura? luz no ambiente. Mas para ela não tá escuro. Further back, in the desk. E a Laura é uma guria muito esperta. Laura! Ela percebe que ele não é uma pessoa What are you muito boa doing? pra se ter por perto mesmo. Ha ha, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? E ela é bem ressentida. Want me to open Bem it? ressentida mesmo. Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Ela se ressente por algum motivo muito forte por ele. Laura? E uma coisa que é importante nesse momento aqui I guess I won't open it. I think I'll just leave you like this. é You snotty little brat! Open up! justamente a diferença de datas. Laura? Laura falou que ela encontrou com Mary no hospital. Isso aí já é um ponto importante, que é revelado o ponto de origem. Então ela esteve no hospital com Mary. Laura então era uma criança do hospital também? É uma pergunta que já é possível fazer. E a diferença de datas, James diz, né, que a Mary morreu há 3 anos. Se Laura fala que ela esteve no hospital com Mary atrás, há uma incompatibilidade de datas aí, né? Então já é levantada a questão. Mary realmente estava viva. Ela não morreu, mas como não? Ou tá mentindo? Mentindo. Alguém tá ocultando alguma coisa. Os monstros, pra variar, né? Tem sempre esse aspecto. Tá preso, uma cama. Até mesmo raquíticos, né? Sujos. É interessante colocar em perspectiva, né? Que Laura pode ter apenas ter segurado a porta por fora. A porta não estava trancada. Ela tem chaves. Então é uma criança pequena segurando a porta por fora, certo? James, um homem adulto, forte, apenas poderia ter dado um empurrão, né, contra uma porta que a Laura empurrava atrás. É uma criança, ela não tem a mesma força para resistir à porta. Só que ele não consegue abrir. Não porque Laura estava segurando, é por causa da mente dele, da psique dele. Começou a alucinar aí dentro, né? James. A sirene toca. James. James. O sintoma se intensifica. E as coisas mudam. A manifestação mais intensa do sintoma. James, James, James. Voz da Mary chamando. Mas a alternativa é sempre isso. É a intensificação daquilo que é podre, daquilo que é tabu, daquilo que o personagem esconde. O seu sintoma. É colocar o personagem em contato com o seu inferno particular. Isso acontece pela primeira vez no game.
Nosso caro SHN aí, né? Do gameplay, ele gosta mesmo de descarregar arma nos bichos. Num boss fight eu até entendo, mas é bastante incomum fazer isso em criaturas normais. Não é o estilo tradicional de jogadores de Silent Hill. Silent Hill não é um jogo difícil não. E quando eu falo Silent Hill eu me refiro a todos eles. O nível de dificuldade não é muito alto. Nós jogamos Silent Hill mais pela imersão mesmo, pela história. É isso que o torna interessante. E quando a história não é boa, aí que é realmente decepcionante, né? Porque nós não esperamos um grande gameplay, né? Ou um jogo extremamente ardoroso, nada desse tipo. Nós esperamos entrar dentro da narrativa, ser atraídos para ela. O 1 é clássico, né? É divisor de águas. O 2 é um dos melhores games de todos os tempos, do ponto de vista histórico. A importância que ele tem para a cena gamer em geral, né? O que ele traz de novo para a forma de retratar uma história, contar uma história. O terceiro já começa a decair um pouco. E daí em diante, né? 4, Homecoming, Origins, Shattered Memories, Downpour. É só decepção. E para a atual estrutura da Konami, política da Konami, é até bom que ela faça games só de pés mesmo e não mexa com Silent Hill. Porque não viria coisa boa. Ao invés de se decepcionar novamente, né, melhor não termos mesmo. Pela forma como a Konami hoje conduz e trata seus IPs, suas próprias propriedades intelectuais, né, eu até preferiria que ela vendesse os IPs para algum outro estúdio, alguma outra empresa. Claro, ela não vai fazer isso, porque ela ainda utiliza para patinco, né, máquinas de cassino, várias outras coisas. Mas realmente é um desperdício. Ela passou a tratar muito mal Silent Hill depois do terceiro game. Não foi só com Silent Hill, né? O próprio Metal Gear começou a ser maltratado. O Castlevania. Foi realmente lamentável. Bem, meus caros, eu não vou estender demais, né, essa gameplay aqui, essa análise. Já tá chegando na hora de parar. Estamos chegando a quase 1h10. Tá bom por hora. E a gente se vê no próximo vídeo. Até, meus caros.